Graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente nessa tarde. Nós vamos agora realizar a oração para uma boa tarde. E a palavra, o direcionamento de hoje, está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4. É um direcionamento muito especial para nós, que vai nos ajudar a ter uma boa tarde, a viver uma boa tarde. E eu já quero fazer aqui a oração, pedir a Deus para que você tenha uma boa tarde. Esse projeto, ele é um projeto lindo, muito abençoado, porque nós estamos envolvidos com a presença de Deus para uma boa manhã, uma boa tarde e uma boa noite. Isso é crescimento, isso é algo maravilhoso. Imagina, nós estamos no 29º dia, né? Consecutivo, sem falhar um dia, graças a Deus. Imagina quantas orações. Você coloca aí 30 vezes 3, 90 orações, 90 palavras, direcionamento. Cada uma, Deus dá diferente da outra. E assim a gente vai crescendo. Aí quando a gente chegar lá na frente, a gente olhar para trás, nós vamos ver o tanto que valeu a pena. Porque uma casa, ela é construída de tijolo em tijolo. A cada dia a gente tá edificando a nossa vida com 3 tijolos. Um tijolinho pela manhã, um tijolinho à tarde e um tijolinho à noite. Uma oração de manhã, uma tarde, uma noite. Uma palavra, um direcionamento de manhã, outra tarde e outra noite. Então, realmente é uma coisa boa para a gente seguir, né? É uma coisa boa para a gente praticar. E eu quero fazer a oração e logo em seguida eu vou ler essa palavra, o direcionamento, para abençoar a sua tarde, tá bom? Meu Deus, eu entro em oração agora para que cada um tenha uma boa tarde, Senhor. Uma tarde abençoada. Que o que não aconteceu pela manhã venha acontecer de bênçãos dobrada nesse período da tarde. Período da tarde, às vezes a gente fica ansioso porque não deu para fazer o que tinha de ser feito de manhã. Às vezes a gente fica meio pensativo. Poxa, mais um dia que está acabando. Não, nós não vamos ficar assim. Porque para cada período tem uma bênção. Assim como o período de sol, período de chuva, período de frio, cada período traz consigo os seus desafios, mas também as suas bênçãos. Essa tarde tem desafios, sim, mas tem muitas bênçãos e nós vamos receber essas bênçãos. Em nome de Jesus. Feche a mão e diga: eu recebo. Agora, preste atenção nessa palavra, que ela vai ser um direcionamento para nós nessa tarde. Diz assim, ó, Jesus, é Mateus 4, versículo 4. Jesus estava numa batalha espiritual, porque ele estava com fome, 40 dias, 40 noites em jejum, e o diabo ali amolando ele. E aí Jesus, ele venceu essa batalha. Nós vamos vencer nessa tarde. Mas olha que interessante. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Primeira coisa, primeiro direcionamento para nós é: procura saber o que está escrito. Escrito quer dizer dados. Não fica indo pela conversa desse ou daquele, pelo achismo. Fulano acha isso ou aquilo, não. Vai pelo que está escrito. O que está escrito são dados registrados, comprovados, que nem o tempo consegue apagar. Por quê? O que está escrito é a palavra de Deus. Pode passar céu e terra, a palavra de Deus se cumpre. Procura saber o que está escrito a respeito da sua vida espiritual, da salvação, da prosperidade. Tem gente rejeitando a prosperidade financeira porque ela ainda não sabe o que está escrito na palavra a respeito dela.
Tem gente que rejeita essa questão de política porque ainda não sabe o que está escrito na Bíblia sobre a política, sobre o governo, sobre a gestão de recursos. Aí ela vai ver a importância de cada coisa. Tem gente que não dá muita moral para o casamento, por quê? Porque ainda não viu o que está escrito sobre casamento. Não viu ainda, não entende, não tem clareza do que está escrito sobre filhos, sobre a saúde, sobre a salvação, sobre Deus, sobre o ser humano. Tudo isso está escrito, gente. Tudo. Tudo está na Bíblia. Bispo, sobre o cérebro, está na Bíblia. Sobre uma boa alimentação, está na Bíblia. Mas também tem outros escritos, né? Tem livros, outras coisas que você pode estudar também. Mas nós estamos falando do que Jesus falou. Está escrito. É a palavra de Deus. Aí olha o que estava escrito que Jesus usou. Ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha a direção que Jesus tinha. Jesus tinha uma direção. A direção dele era o seguinte, ó. Minha direção é essa. Eu, como ser humano, como homem, eu preciso do pão. Eu preciso comer. Porém, nem só de pão vive um homem. A vida de uma pessoa não é só de pão. Tem gente que tem fartura, mas está precisando de paz, de alegria, está precisando de salvação, precisando de comunhão com Deus. Então, o que Jesus está ensinando é o seguinte: ô Satanás, eu tenho uma direção. Minha direção é o seguinte: eu não vivo só de pão. Eu não sou escravo do pão. Se eu vivesse só de pão, eu ia ficar desesperado por causa de pão. Não. Agora, a palavra de Deus, aí eu vivo. Essa aí eu não posso ficar sem. Então, a direção para essa tarde é: pega o direcionamento da palavra de Deus. Ou seja, pega o que está escrito. Ficar sem comer não é o adequado, mas a gente pode ficar. Inclusive, não é adequado entre aspas, né? O ideal é o ser humano ter uma janela de 12 horas, né? 12 horas sem comer nada. Né? Segundo os entendidos, isso é o ideal. Né? Tipo, você janta 18 horas e aí fica até 6 da manhã do outro dia. Isso é o ideal. Né? Não quer dizer que isso é para nós uma regra, sei lá, mas só para você entender. A gente pode ficar sem comer um período, sem beber água. Agora, sem a palavra, não fica sem a palavra, não. Tem gente que fica muito tempo sem ouvir a palavra de Deus. E fica ouvindo muitas palavras que não traz vida. Tá? Então, coloca isso como um direcionamento para você. Igual Jesus. Jesus tinha esse direcionamento. Ó, o meu negócio é o seguinte: eu não vou viver só de pão, não. Ficar preocupando só com pão, correndo atrás de pão. Não, não, não. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí foi onde aconteceu a vitória. Porque esse posicionamento de Jesus é um posicionamento de mais que vencedor. Tá bom? Guarda essa palavra com você. Uma ótima tarde. Que Deus te abençoe. E até a oração para uma boa noite. Tá bom? Manda essa oração para os seus contatos. Vamos abençoar mais e mais pessoas. E Deus vai nos retribuir 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, em bênçãos sem medida. Amém? Deus te abençoe, tá bom? E até a oração da boa noite.